Nos anos 90, se descobriu através de estudos clínicos que o autoexame das mamas não reduzia a mortalidade por essa doença. Mas então o que pode ser feito para que as mulheres não sucumbam a essa doença tão temida? O INCA, o Instituto Nacional do Câncer, ele mostra que existem duas estratégias: o diagnóstico precoce e o rastreamento. O diagnóstico precoce todo mundo sabe, é quando a gente descobre a doença logo no seu início. Então seria quando uma mulher sente um carocinho. Mas a gente gostaria de chegar antes disso. E no rastreamento a gente oferece exames para que essas mulheres descubram que a doença já está crescendo sem que elas mesmas tenham sentido qualquer coisa. E que exame é esse? Nós estamos falando da mamografia. A mamografia já se consagrou e nos dias atuais mostra que ela sim é capaz de reduzir a mortalidade pelo câncer de mama. Para falar de mamografia, eu vim aqui conversar com o Dr. Alexandre De Carli, um radiologista com uma vasta experiência nessa área e que vai nos explicar como que é feita a mamografia e quais são as opções para a gente fazer diagnósticos e descobrir o câncer na sua fase mais inicial. É uma enorme satisfação estar aqui do lado do Dr. Alexandre De Carli, que é radiologista há mais de 45 anos. Dr. Alexandre, muito obrigado por nos receber aqui na sua clínica. Muito obrigado pelo convite. Continuando direto, nosso assunto, a mamografia, o tema abordado pelo Dr. Vivian. Mamografia é a principal ferramenta de rastreamento de câncer de mama. É um método que utiliza raio-x em dose baixa de radiação, né? E o objetivo é estudar o interior da mama, procurando sinais de lesões que ainda não sejam percebidas tanto pelo paciente quanto pelo exame feito pelo médico clínico, né? A importância disso: a cura do câncer de mama, ela é diretamente relacionada à precocidade do diagnóstico. Em outras palavras, quanto menor for o tumor que nós podemos encontrar se uma pessoa estiver desenvolvendo um tumor, quanto menor for esse tumor, maior a chance de cura. Essa é a base da utilização da mamografia. O termo rastreamento se aplica ao exame de pacientes que não apresentam sinais nem sintomas clínicos, em outras palavras, não notam nada de errado com as suas mamas. E o exame do médico clínico também é negativo. Então, rastreamento ou rastreio de mama, feito principalmente com mamografia, visa examinar mamas aparentemente normais, procurando os primeiros sinais de câncer que podem ser demonstrados pelas imagens de mamografia. O exame em si, como eu disse anteriormente, ele é um tipo de raio-x, né, feito num aparelho específico que produz o que nós conhecemos como radiação mole, que visa demonstrar com bom contraste, com boa qualidade de imagem, o interior da mama, que é uma estrutura glandular macia, né? Ela tem estruturas de baixo contraste. Então, o aparelho é específico para o estudo das mamas. Se chama mamógrafo. O exame em si, ele é relativamente cômodo, né? Existem algumas queixas no tocante à imobilização da mama. A mama é imobilizada durante poucos segundos para se conseguir imagens de alta nitidez, né? Esse desconforto é pequeno, né? E é muito diminuído se o exame for feito em épocas em que a mama está menos sensível, considerando principalmente a dor cíclica pré-menstrual, né? A gente pode dizer então que fora do período menstrual é melhor de fazer a mamografia. Melhor, é mais adequado e mais cômodo. Então, a execução do exame em si é muito simples, demora poucos segundos de exposição, né? E são obtidas imagens que serão interpretadas pelo radiologista. Mas o objetivo é esse, é estudar pacientes que não apresentam sinais clínicos e nem sintomas sugestivos de doença. Estamos procurando câncer
em pessoas aparentemente normais. Doutor Alexandre, e nos fala um pouco da história da mamografia. Quando é que surgiu a mamografia? Bom, isso é uma história interessante. A mamografia existe há muitas décadas, né? As primeiras mamografias de boa qualidade foram feitas imediatamente antes da década de 50. Né? Em 1970 e alguma coisa, na década de 70, aumentou o interesse pela mamografia. Um dos primeiros estudos que verificou a eficácia da mamografia para reduzir a mortalidade pelo câncer de mama foi feito nos Estados Unidos e se tornou muito conhecido. A mamografia como método, e ela foi finalmente há muito tempo reconhecida como a melhor ferramenta para reduzir o número de mortes por câncer de mama, porque a doença se estabelece, a doença surge, a natureza é impiedosa e indiferente, vamos dizer a nós. A maneira de encontrar o câncer de mama precoce foi iniciada, então, foi desencadeada há mais de 50 anos e ela tem sido provada de forma repetitiva, né? A chamada comprovação científica, que tanto se fala hoje em dia, né, é extremamente sólida em relação à mamografia. Os últimos trabalhos mostram redução do número de mortes por câncer de mama em diversos países assim, que usam a mamografia de rotina, entre 30% e 60%. Isso é altamente significativo. Quando nós pensarmos assim, um país como o Brasil, se tivéssemos em forma utópica a mamografia disseminada e oferecida a toda a população feminina na faixa etária correta, né? Nós temos aí perto de 60 mil novos casos de câncer de mama por ano no Brasil. Desses, aproximadamente uma quarta parte, infelizmente, irá ao óbito, né? Então, o uso de mamografia permitiria que se salvasse 12, 13 mil pacientes por ano. Exatamente. Só aqui. Por algum tempo a mamografia chegou até a ser questionada se ela realmente tinha um benefício ou se ela trazia mais malefícios. E ela está consagrada. Agora em 2020, mais um estudo em inglês mostrou uma redução de 25% numa faixa de redução de mortalidade, justamente numa faixa etária que era problemática, as mulheres abaixo dos 50 anos. Vou perguntar para o doutor Alexandre, qual é a faixa etária que a gente preconiza? Porque a gente tem uma discrepância entre o que diz o Ministério da Saúde, a Sociedade Brasileira de Mama, o Colégio Brasileiro de Radiologia. O que se preconiza, doutor Alexandre? Esse é um aspecto muito interessante. Assim, os trabalhos publicados, desde aqueles primeiros que eu comentei na década de 70, eles consideraram mulheres entre os 40 e os 69 anos. Tá? Então, existe um acúmulo sólido de informação científica nessa faixa etária. O câncer de mama tem uma incidência gradativa, a partir dos 30, 30 e poucos anos, muito raro abaixo dos 30 anos, mas existe, e ele vai aumentando até os 73, 74 anos. Depois a incidência começa a diminuir. Então, na grande maioria dos países, é preconizado o início do uso da mamografia de rastreamento por volta dos 40 anos. Isso com a comprovação científica. Agora, veja bem, o tema é rico, é polêmico, é suscetível a novas abordagens, inclusive a opinião dos especialistas, que tem que ser muito considerada. Né? Qual é a diferença entre uma mulher de 39 e uma de 40? Nenhuma. Exato. O organismo é igual. Né? Então, a tendência, hoje em dia, é observar o que é preconizado pelas sociedades e fazer um enquadramento pessoal de cada paciente no seu sistema de rastreamento. Né? Isso implica em pequenas variações sobre a questão da recomendação. Muito importante considerar
esse aspecto do início por volta dos 40 anos. Muitos países usam mamografia a partir dos 50 anos. Por quê? Várias razões, inclusive, surpreendentemente e lamentavelmente, questões financeiras. Há muitos sistemas de saúde, o fornecimento de recursos para a mamografia da população é principalmente público. Então, o enquadramento de recomendações está sujeito a orçamentos. Infelizmente, é um dos problemas. Ele fica engessado onde tem o grosso do câncer, digamos. A disponibilidade. Então, assim, no geral, se possível, iniciar aos 40 anos. Intervalo entre os exames de mamografia preventiva, via de regra, 1 ano. Pelas mesmas razões, em alguns locais se preconiza e se usa intervalo de 2 anos, com resultados não tão bons. Isso cai no discernimento conjunto, vamos dizer, da recomendação dos profissionais e a disponibilidade de recursos. Doutor Alexandre, vamos dar uma olhada numa mamografia, vamos lá ver como é que é essa imagem, onde é que você descobre as alterações? Com certeza. Vamos lá dar uma olhada? Podemos passar na sala de interpretação, temos imagens registradas lá. Acho que é interessante a gente ver, mostrar para as pessoas também. Então estamos aqui na sala de interpretação dos exames, que é onde os radiologistas analisam, estudam as imagens, para então poder construir um laudo definitivo e dizer o que eles encontraram nas mamas. Doutor Alexandre, explica para a gente aqui por que as mamografias são assim, essas incidências. Então, nós temos aqui 4 imagens, 2 de cada mama. Elas são obtidas com a mama comprimida. Esta mais arredondadinha é com a vista de cima, que nós chamamos crânio caudal. Essa é de cima para baixo, Essa é de cima para baixo. E esta aqui, que tem uma faixa mais clara aqui, que é o músculo grande peitoral, é obtida de lado. Certo. É chamada oblíqua médio-lateral. Mama direita, mama esquerda. Sempre se faz o estudo comparando uma mama com a outra, nas posições semelhantes. E isso aqui é para poder dar a tridimensionalidade, que na verdade a mamografia ela é bidimensional, ela só vê 2 dimensões, né? Exatamente. Então nós estudamos basicamente, o mais simples é 2 planos. Nós estamos vendo em 2 planos quase ortogonais. Vejam bem, demonstra-se a pele, o tecido mais escuro é a gordura, que sempre existe em quantidade variável dentro da mama, e as áreas mais claras são a estrutura da glândula e seus tecidos de sustentação. Tem um desenho riquíssimo que a mamografia é capaz de demonstrar com muito detalhe, Por exemplo, aqui tem um nódulo muito pequenininho de 3, 4 milímetros, aqui tem um de 6, 7 milímetros. Pela posição e pelas características, são linfonodos que existem dentro da mama, que às vezes não existem apenas na região axilar. São como ínguas, né? São como ínguas, neste caso normais, popularmente ínguas, só para mostrar a capacidade de demonstração. Então, um linfonódulo de 3 milímetros, vejam como ele é bem visível, no meio do tecido gorduroso. Todas essas linhas brancas, esse conjunto de imagens mais claras, tem um desenho peculiar com o qual os radiologistas acabam ficando muito acostumados, vamos dizer. É como ler numa língua diferente. Certo. É quase uma partitura. É quase uma partitura. Vamos sempre comparar. As mamas são muito parecidas uma com a outra, Então o primeiro estudo é comparativo, ver se há alguma discrepância maior entre o desenho interno das mamas. Basicamente é isso aqui. Eu estava olhando aqui, a gente tem uma mamografia que aparece uma coisa diferente. A gente que é especialista já chama atenção. Estou vendo que tem uma prótese aqui. Como é que faz mamografia em mulher que tem prótese? Doutor Fernando já virou radiologista, agora também vai nos ajudar. Olha aqui, Ele se refere
a presença dessa grande imagem esbranquiçada aqui dentro da mama é realmente uma prótese de silicone, né? E dá para fazer a mamografia tranquilamente, dá para fazer, né? a mamografia. A prótese é incluída neste caso e aqui nós temos uma outra imagem em que a prótese foi excluída. Então, isso mostra um aspecto interessante. A presença de prótese atrapalha um pouco, mas não impede uma mamografia adequada. Então, a indicação de uso de mamografia é mantida. Contempla todos os pacientes, com prótese e sem prótese. Então, é a mesma coisa, a demonstração da prótese e a mama fica na frente, né? Certo. Tá? O estudo é semelhante. Então, mulher com prótese faz mamografia. Faz igual. Doutor Alexandre, aproveitando isso, além da mamografia, às vezes a gente fala sobre a ecografia ou a ultrassonografia. Quando é que a ecografia tem um papel aqui? Pois é, essa pergunta é muito interessante e o tema é riquíssimo, né? Porque o grande desenvolvimento da ecografia ou ultrassonografia, como também nós chamamos, né? Porque é um método que também, número 1, visa estudar estruturas internas do nosso corpo, né? Essencialmente as estruturas sólidas e que não contenham ar e que não contenham carapaça de osso. Certo. Ou seja, a mama se enquadra muito bem. A ultrassonografia é muito utilizada para estudar abdômen, glândulas superficiais, músculos e tendões, né? Na mama, o objetivo da ecografia é o mesmo, é estudar a estrutura interna da mama. E ela tem uma capacidade de demonstração muito boa, semelhante à da mamografia. Veio mais tarde. A ecografia de mama começou a surgir e ser mais aceita a partir do final dos anos 90. Tá? Então, ela tem uma característica diferencial, duas, melhor dito. Primeiro, a imagem é obtida por som, não utiliza radiações. Certo. Se bem que isso não chega a ser um problema, porque nós abordamos o assunto antes, né? Claro. A radiação não chega a ser um problema. Segundo, na ecografia, a demonstração das estruturas internas da mama se dá com outras cores. Correto. E um aspecto importante desse sentido é que os tumores na ecografia têm cor diferente da glândula. E na mamografia eles podem ter cor semelhante à glândula. Então, isso faz com que alguns tumores sejam mais fáceis de serem vistos na ecografia. Tá. Do que na mamografia. Seria um complemento à mamografia. O rastreio é sempre mamografia. O rastreio é sempre iniciado com mamografia. Tá? Correto. Vou trazer para o doutor Alexandre uma pergunta que seguido aparece no consultório do mastologista. O que é a mama densa, doutor Alexandre? Uma pergunta muito boa e realmente ela é importante e ocorre com muita frequência. A mama densa. Densidade é uma imagem mais clara e é obtida por raio-x. Certo. A glândula mamária, comparando-se com a gordura mamária, ela é mais branca, ou seja, ela é mais densa. O raio-x tem mais dificuldade para atravessar uma estrutura densa. Se nós fizermos um raio-x de uma coxa, o fêmur vai aparecer branco, porque o osso é denso, o raio-x custa atravessar. E o músculo é cinza. Na mama, o princípio físico é o mesmo. A glândula é mais branca, mais difícil de atravessar, e a gordura é mais escura. O raio-x atravessa mais. Então, quando nós falamos em mama densa, é um rótulo que significa que a mama tem bastante glândula. Não é uma anormalidade, isso é importante. Ótimo. As pessoas se preocupam. É uma característica individual. Uma característica da característica mama. Individual. Certo. Implicações da mama densa. Tem mais glândula. Ela possivelmente terá mamas mais sensíveis. Você vai me dizer na clínica como certo. É que é. Tem mais glândula, ela é mais granulosa e é um pouco mais difícil para nós estudarmos. E atrapalha a mama densa? Atrapalha. Tá. Tá?
Se eu tiver um nódulo pequeno aqui de 3, 4 milímetros no meio da glândula, digamos esse aqui que tem 8 milímetros, se ele estiver aqui no meio, eu possivelmente não vou vê-lo. Vai estar mascarado. Vai estar mascarado, ou obscurecido, ou escondido, como se diz. Pode ocorrer. Tá? Então a mama densa não é uma preocupação para a paciente portadora da mama, ela apenas tem uma mama com mais glândulas. Correto. É uma preocupaçãozinha a mais para o radiologista. Doutor Alexandre, muito obrigado, foi uma satisfação imensa, acho que uma grande aula de radiologia aqui com o Dr. Alexandre De Carli. Aprendi muito aqui, sempre é bom conversar com você sobre mastologia, sobre mamografia, sobre as doenças da mama. Muito obrigado por isso. Doutor Vivian, é uma satisfação receber o meu colega. Doutor Vivian é professor da nossa Faculdade de Medicina de Caxias e é envolvido com a residência médica no hospital, né? É um dos colegas mais motivados no desenvolvimento da boa mastologia aqui em Caxias do Sul. Então eu fiquei muito honrado com esse convite. É um prazer realmente falar sobre esse tema. Uma coisa que nós vamos levar adiante com resultados ótimos para essa população feminina toda. Com certeza. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Muito bem.